Olá a todos! Vamos a mais um módulo de treinamento de azevém, níbio e ceronte da Atos Sementes. Vamos chamar esse módulo de módulo 2, que seriam as condições iniciais da pastagem de azevém e seus manejos, as interações com o meio ambiente e os cuidados que nós temos que ter nesses primeiro, segundo e terceiros pastejos a campo dos azevéns. Considerações iniciais que eu gostaria de fazer que, segundo as pesquisas do sul do Brasil, possui uma das melhores condições de solo do mundo para produzir pastagens de alta qualidade o ano inteiro. E isso nós temos que levar em consideração quando nós falamos em azevéns. No inverno, propriamente dito, que é o período que se iniciou há mais ou menos um mês, né, estamos num período onde os azevéns são as principais fontes forrageiras nas propriedades rurais do sul do país, principalmente no setor de gado de leite e no gado de corte. Azevéns, nesse caso, né, nessa condição do inverno no sul do Brasil, nos entregam alta qualidade de pasto e têm condições de fornecer uma forragem até novembro, de acordo com o manejo e das condições que a gente vai dar para essa pastagem se desenvolver. Podemos produzir nesse período até 12 a 14 toneladas de matéria seca no ciclo ou mais nos nossos azevéns, especificamente o ceronte e o níbio. Dentro dessas condições iniciais, eu gostaria de dizer também que a genética do azevém por si só não nos entrega resultados se não tivermos um bom manejo a pasto e cuidados com a adubação. E é esses os fatores principais que nós estaremos tratando aqui, nesse módulo. Não há forragem de alta qualidade sem investimentos de alta qualidade no azevém, em fertilidade do solo e em cuidados com o manejo, mas principalmente em fertilidade do solo. Aí que começa uma boa pastagem de azevém, aí onde o produtor vai conseguir tirar o máximo, né, de genética desse pasto. Necessitamos tratar as pastagens como lavouras, e esse é um grande problema de pastagem no sul do país, né? A gente não consegue tirar dessas pastagens mais modernas, com genética mais avançada, como o azevém, níbio e ceronte, o máximo de produção deles se a gente não tratar essa pastagem como uma lavoura. Então a gente costuma dizer que tem que tratar uma pastagem como uma lavoura de grão de alta produtividade, que não uma soja, que nem um milho de alta produtividade, ou mesmo tratamento como uma pastagem de inverno. Sementes com genética, né, com investimento, nos garantem esse resultado. Então, porém, se nós tiver somente a genética, sem os cuidados, né, com fertilidade do solo e sem os cuidados de manejo que nós vamos tratar agora em diante, essa genética não vai por si só nos entregar resultado como investimento. A utilização do azevém por si só, ele tem início agora nesse período de maio, junho e julho, começa o início de maior oferta, atingindo o pico de fornecimento de matéria seca, né, durante o agosto. E aí, a partir de setembro, a curva de produção começa a descer. Os dois azevéns, tanto o ceronte quanto o níbio, conseguem nos entregar esse pico de produção em agosto, setembro e finalizando o ciclo perto de novembro. Então, são os dois materiais da Atos Sementes que nos permitem entregar altas produtividades nesse período de inverno, né? Plantio a partir de maio, abril, inicia o pico de produção em junho e julho, pico em agosto, setembro, declinando em outubro e novembro. A saída da pastagem de verão para o azevém é um aspecto muito importante que a gente deve ficar atento, né? Porque a gente está saindo de uma transição de pastagem de verão, onde normalmente as pastagens de verão estão em final de ciclo, e estamos entrando numa pastagem de inverno com qualidade completamente diferente, né? Então, o primeiro aspecto que temos que ter em mente é que estamos saindo de uma pastagem de final de verão com alta fibra, baixa oferta de forragem e proteína e energia baixa. Então, essa condição de saída de verão, ela é uma condição de dieta total. Então, os animais que estão a campo permitem ao nutricionista, permitem ao produtor uma condição de manejo da dieta total. Mas isso é uma condição de transição, isso é uma condição de saída de verão. Para a entrada num período de inverno, numa pastagem totalmente diferente, com alta qualidade, nós temos baixa fibra, inicialmente também com uma oferta limitada no primeiro pastejo, no segundo pastejo já é uma oferta maior de forragem,
e com uma proteína e uma energia alta. Então essas são as grandes diferenças. E esses cuidados todos aí, durante essa transição, tem que fazer com que o produtor converse com o seu nutricionista e tenha muito cuidado nessa transição em virtude da dieta total e dessa troca de pastagens dos animais. Diante desta transição de pastos, essa situação de troca da pastagem de verão para a pastagem de inverno, nós temos que ter os seguintes cuidados. Readequação da dieta total com diminuição da proteína proveniente de farelados, ou seja, das rações ou dos farelos, né? Então essa readequação da proteína é porque a gente está saindo de uma situação de transição de verão, com baixa disponibilidade forrageira, baixa proteína, para uma situação de alta digestibilidade da pastagem de inverno, FDN e FDA de alta qualidade, e estamos entrando em alta proteína. Então essa adequação é muito importante. Readequação dos níveis de energia da dieta total, com o aumento das fontes energéticas na ração em função do aumento de proteína. Então, para metabolizar essa proteína que está entrando na troca da pastagem, está aumentando subitamente do verão para o inverno, você precisa fazer essa adequação energética da ração. Os primeiros pastejos devem ser leves e somente fazer um desponte na pastagem de inverno para provocar o perfilhamento, né? Então esse primeiro pastejo leve, ele é muito importante na questão manejo. Não colocar os animais sob pressão de pastejo por muito tempo, né? Para que eles não destruam os pontos de crescimento da pastagem e principalmente em condições de alta umidade e de chuva. Uma coisa muito importante nesse aspecto todo que eu falei da transição é converse com sua assistência técnica de nutrição. Então, o nutricionista, zootecnista, o veterinário, agrônomo que faça a dieta total dos seus animais, da sua fazenda de leite, então que você faça uma conversa muito boa com ele nesse período de transição para fazer toda essa readequação da dieta total. As nossas cultivares de azevém, tanto o níbio quanto o ceronte, são os materiais que estarão entrando nesse período de transição. O ponto de entrada no primeiro pastejo desses materiais, como eu falei antes, deve ser um pastejo leve. Esse pastejo leve é para evitar as condições que eu falei antes em termos de deterioração da pastagem, supressão dos pontos de crescimento do pasto e, por fim, você manter essa pastagem em condições de ter um rebrote rápido e uma volta para o pastejo mais rápida e com condições de alto volume de matéria seca disponível. Observar a posição da folha no sentido de entrada e saída do pasto. Então o ponto de pastejo, ou seja, o ponto de entrada dos animais, ele deve levar em consideração a posição das folhas. As folhas muito eretas, em posição eretas para cima, elas vão te dar uma condição de pastejo muito cedo. Uma condição de folhas levemente dobradas, né? Um pouco mais na horizontal, a pastagem está no ponto. E as folhas mais dobradas, com as pontas, a maioria das pontas viradas para baixo, já é uma pastagem passada do ponto. Então, nesse caso aqui, é vantagem passar para o próximo piquete, deixar essa forragem passada do ponto, fazer o manejo desse piquete e passar para o próximo. Senão você vai ter todos os piquetes para frente numa condição de pasto passado. E aí aqui você perde digestibilidade, perde qualidade e perde o potencial de produção de qualidade na dieta total. Entrada e saída do pasto, como eu falei agora há pouco, ela é em torno, então, levando em consideração esse ponto aqui, ela é em torno de 20 a 25 centímetros. Com exceção para os azevens tetraploides, né? Os azevens tetraploides podem entrar até 15 a 18 centímetros. Isso vai variar muito das condições climáticas e das condições de adubação. A regra geral de saída é 28% da altura total, isto é, de 5 a 7 centímetros. Então, muito importante observar esse ponto de saída e ponto de entrada e ponto de saída das pastagens para que a gente consiga um bom manejo da pastagem e dar condições para ela ter um rebrote vigoroso e rápido. Então aqui nós temos um piquete que foi pastejado, né?
e atrás, no fundo, o próximo piquete em condições de ser pastejado. E vocês veem a posição das folhas aqui no piquete, você tem exatamente o que eu estava falando no slide anterior, quer dizer, a folha apontada para cima numa condição de ponto exato de entrada no pastejo, enquanto que o piquete que foi pastejado sobrou aí seus 5 a 7 centímetros. Uma coisa importante também a salientar é o consórcio de aveia e azevém. Nesse caso aí, o importante é observar o ponto de entrada tendo como referência a aveia, certo? Então você não vai ter como referência o azevém no consórcio, você vai ter referência à aveia. Então você tem que ter cuidado nisso, porque às vezes o produtor tem como referência o azevém, que é a pastagem principal, né? A aveia cobre o vazio outonal e depois fica o azevém, né? O produtor coloca o azevém como ponto de referência e o animal vai acabar arrancando muitas plantas e a aveia vai estar sombreando já o azevém e fazendo ele passar do ponto, no caso, podendo pendoar. Então você leva em consideração aí, nesse caso, a altura do azevém, que é a mesma regra de posição da folha que eu falei antes para os azevens. Na questão qualidade bromatológica, genética versus adubação, nós temos que ter um cuidado em relação ao nitrogênio, a formação da proteína e a qualidade desse pasto. A alta resposta à aplicação de nitrogênio, com resposta de qualidade e produção, ela se dá em função do manejo da aplicação do nitrogênio na pastagem, né? Então você tem que, nesses casos, não descuidar do nutriente enxofre, porque ele é precursor da formação da cadeia proteica, e assim você, aplicando o nitrogênio na quantidade recomendada para o potencial forrageiro dessa pastagem e não descuidando do enxofre, você vai ter então as condições bromatológicas de proteína alta que o azevém geneticamente oferece, principalmente o níbio e o ceronte. Então essa condição de proteína alta, ela está em função da resposta para a aplicação de nitrogênio associada ao enxofre. Os dois juntos vão dar a condição ideal de formação da cadeia proteica. Nunca esquecendo que antes você coloca 30 a 35 kg de nitrogênio na base e que na primeira aplicação para perfilhamento não mais que 20 a 25 kg de N, não de formulação, mas N na função nitrogênio, né? Depois seguir com 25 kg de N a cada pastejo, né? Com um potencial de aí 250 a 300 kg de nitrogênio total no ciclo do azevém níbio e do azevém ceronte. Uma coisa muito importante aí que eu gostaria de salientar é cuidar a questão da receita de bolo para nitrogênio. Se está sobrando pasto, não ficar aplicando porque está na receita. Então, eu sempre digo para o produtor, né, que ele tem que aplicar de acordo com a necessidade, levando os piquetes e a disponibilidade do pasto na rédea, né? Vai controlando a sua pastagem na rédea, e o controle do pasto e da sobra ou não de pasto é o dono do pasto que faz, né? Não é a pastagem sozinho, não é a aplicação de nitrogênio somente, mas sim o dono do pasto. Então, vamos levar a pastagem na rédea, dosando a aplicação de nitrogênio conforme a necessidade e não conforme a receita de bolo. Falta de luz ou estiagem tem que segurar essa aplicação de nitrogênio, porque você vai ter a não metabolização do nitrogênio em função da falta de luz. Então, em períodos de inverno, onde a gente tem condições de tempo nublado, de uma semana, 10 dias de chuva, você vai ter uma falta de metabolização de nitrogênio por falta de luz. Então, nesse caso aí, bloquear a aplicação de nitrogênio, cessar a aplicação de nitrogênio, para colocar mais adiante e aí sim com luz você ter a resposta de produção de forragem no azevém níbio e no azevém ceronte. E aqui nessa tabela a gente mostra muito claramente o que é a influência do nitrogênio e o manejo do nitrogênio nos pastos. Então você pode ter uma pastagem, uma mesma pastagem de azevém com 16% de proteína bruta e pode ter outra com 24% de proteína bruta, onde numa classificação ruim a uma classificação excepcional no mesmo azevém, a única diferença é o manejo do nitrogênio, o manejo
nutrição, certo? Então, todas essas qualidades bromatológicas, FDN, FDA, NDT, quantidade de litros de leite produzido por quilo de matéria seca, você tem como resposta o manejo do nitrogênio e o manejo nutricional do pasto. Então pode variar de ruim até excepcional, numa mesma genética de pasto. Então isso aqui que eu falei antes, que é função do dono do pasto fazer isso aqui. Então ele vai dar a resposta de acordo com as decisões do dono do pasto. Uma outra coisa que se fala muito no inverno aqui no sul do Brasil é que não se pode pastar quando chove, né? Então, gente, isso é um mito. Chuva não é impeditivo de entrar no pasto. Como? Colocar os animais em abundância de pasto e retirar com sobra de pasto para que os animais não passeiem no piquete, procurando folha. Então não adianta tu colocar os animais pisotear um piquete com chuva ou com excesso de umidade no solo, onde eles vão ter que caminhar procurando folha. Aí sim nós vamos danificar a pastagem, vamos danificar o solo com pisoteio dos animais e vamos ter um segundo rebrote, ou talvez os rebrotes seguintes comprometidos por falta de manejo dos animais nesse piquete. Então pode-se colocar desde que as condições de abundância de pastos permitam a vaca não caminhar demais. Choveu, não pode pastar, né? O que nós estávamos falando. Com a condição anterior como regra, estaremos propiciando um solo pronto e em boas condições para receber a pastagem de verão. Então, sem compactação da camada subsuperficial, quer dizer, 5, 7 centímetros ali, você tem uma camada compactada, onde você no inverno, com excesso de umidade do solo, com excesso de chuva, colocou os animais muito tempo no piquete e você teve essa camada subsuperficial compactada e vai ter dificuldades de enraizamento da pastagem de verão. Então você vai criar um problema para frente, vai criar um problema futuro na implantação da pastagem de verão, né? Então a gente muitas vezes vai lá no verão, no início, né, da pastagem do Valente ou do ADR 500, você arranca uma planta, as raízes estão na horizontal por causa dessa camada subsuperficial compactada proveniente do mau manejo de pasto no inverno. Fechando a apresentação, considerando os aspectos todos mencionados, com certeza o nosso azevém níbio e o nosso azevém ceronte irão entregar o máximo de rendimento e trazer alto retorno ao produtor de leite e carne. Observando-se então os manejos de plantio, manejo de entrada dos animais, saída dos animais, adubação e outras questões relacionadas à interação pasto, clima, vaca, sempre lembrando que é o dono da vaca e o dono do pasto que manda nesse manejo, então tem que ter muito cuidado em observar o que eu falei aqui agora há pouco, e aí o resultado é uma consequência. O azevém níbio e o azevém ceronte tem genética para entregar grandes resultados de produção de matéria seca e com qualidade de maio até novembro. Uma boa pastagem com vacas sadias nos permite muito leite, nos permite muita carne, no caso de gado de corte, e você com certeza vai repetir o plantio do azevém níbio e ceronte no ano seguinte. Muito obrigado!